Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam muito bem, porque eu estou ótimo. Vamos aqui para mais uma aulinha de história com o professor Pedro. Vamos aqui dar, claro, início ao nosso 10º capítulo do nosso segundo módulo, né? Finalizando agora, ou melhor, iniciando agora o nosso 10º capítulo. Numa próxima aula vamos ter a nossa parte 2, porque essa é a parte 1, para assim podermos finalizar, ou melhor, finalizarmos esse bimestre e iniciar o nosso 3º módulo, né? Então, vamos lá para mais uma aulinha. Dessa vez, um assuntozinho aí que é continuidade do iniciado no capítulo 9, né? Nós falamos sobre as origens e os legados da Grécia Antiga. Agora vamos falar sobre uma nova fase da história da Grécia, né? Que vamos falar sobre a Grécia dos períodos clássicos e helenísticos. Quando eu falar sobre Grécia dos períodos clássicos e helenísticos, a gente deve lembrar de duas principais cidades que ficaram muito famosas no decorrer da história, e não foi por acaso, mas sim por conta de suas peculiaridades, de suas particularidades, né? Então, vamos nos atentar aí para as características dessas cidades, desses povos que vamos analisar agora, que é para a gente entender esse período conhecido como período clássico e helenístico, né? Então, quando eu falo dessas cidades, eu estou falando não de outras cidades, mas estou falando de Esparta e Atenas, né? Porque a gente sabe que na Grécia Antiga existiram várias cidades que foram se formando, né? Como Micenas, Argos, Tirinto, enfim, várias, né? E a gente estudou, por exemplo, que nesse território aqui compreendido como Grécia, a gente tem que entender, tem que lembrar que é totalmente diferente da Grécia que existe hoje. Porque aqui, ó, a gente vê que o território hoje da Grécia compreendia um território gigantesco, era um território muito vasto se comparado ao país que hoje é a Grécia. A Grécia é um país que, se a gente for olhar direitinho, é do tamanho do Ceará, provavelmente, né? Aproximadamente. Só que antigamente era muito maior, então se dividia em várias partes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar das principais cidades-estados da Grécia. O que é uma cidade-estado eu não preciso mais repetir, porque vocês já sabem o que a gente já estudou. Mas só reforçando aqui, a gente sabe que cidades-estados são cidades descentralizadas, cidades independentes, né? Que é uma cidade, claro, mas que acaba sendo um estado independente dentro da própria cidade, né? Então vamos lá, vamos falar das principais cidades da Grécia Antiga, desse período conhecido como clássico, conhecido como helenístico, né? Então vamos lá, vamos falar dessas duas principais cidades nesse capítulo, porque elas foram e são significativas na história da Grécia, mas que são muito diferentes entre si. Então, ó, sobre Esparta e Atenas, certo? Esparta e Atenas, muito diferentes entre si. Agora eu vou falar as características de cada uma e eu preciso que vocês prestem muita atenção, que é para vocês não confundirem uma com a outra. Até porque é muito difícil confundir uma com a outra, porque as particularidades que cada uma tem não permitem algum tipo de confusão, tá certo? Então vamos lá, por exemplo, a gente tem que entender que Esparta, que é a primeira cidade-estado estudada por nós, é uma cidade que ela vai receber grande destaque justamente pela bravura, pela crueldade, pelas estratégias militares, estratégias e conquistas militares de seus líderes e de seus componentes, né? Então, Esparta foi uma cidade militarizada, e não é por acaso, mas sim porque eles são descendentes daquele povinho lá que a gente conheceu, que são conhecidos como dórios, né? Então os dórios, eles deram origem aos espartanos, né? Deram origem à cidade de Esparta. Vocês lembram que a gente estudou sobre a sociedade micênica? E essa sociedade micênica, ela foi dominada pelos dórios, e os dórios simplesmente tocaram o terror, destruíram tudo que existia lá, né? Então ela foi fundada pelos dórios no século 9 a.C., ok? Morou? Então vamos lá, ela foi fundada pelos dórios, então a gente já sabe aí que a moleza é pouca para essa sociedade, né? A galera é cruel, a galera é militarizada, e já frisa essa característica. Ela localizava-se na região conhecida como Peloponeso. Peloponeso era basicamente essa ilha aqui do Peloponeso, né? Na ilha do Peloponeso, que ficava ao lado da atual cidade de Atenas.
tá? Então ficava localizada aqui nessa parte do Peloponeso, tá bom? Então, claro, a gente tem que entender que essa península, as suas características geográficas vão influenciar muito nos costumes do povo da sociedade de Esparta, até porque essa região do Peloponeso era uma região muito montanhosa, mas que também tinha uma grande quantidade de pântanos, ou seja, um lugar não tão agradável assim para se viver, tendo como base os nossos costumes, né? Mas essa é a característica da estadia do povo lá de Esparta, tá certo? Então, quando os dórios tomaram as terras, por exemplo, de outros povos, eles acabaram implantando os seus costumes, né? Então os dórios dividiram essas terras em vários lotes, e esses vários lotes foram dando origem às comunidades espartanas, né? Os povoados espartanos. Então, a gente tem que lembrar que o território de Esparta era dividido em vários lotes, em várias partes, tá certo? Então, outra coisa que não podemos esquecer é sobre como é a vida das pessoas que moram na sociedade espartana, não é? Então, a gente vai entender o quê? A vida social e política dos espartanos, tá? Então, vamos lá. Começando pela categoria dos esparciatas. Os esparciatas, quem eram? Era a elite da sociedade espartana. Os esparciatas eram... Isso a gente está falando de espartanos, uma visão que temos hoje, né? A gente pode chamar os espartanos também de esparciatas, tá? Então vamos lá. Então os esparciatas, eles eram a elite dessa sociedade fundada pelos dórios. E eles formavam o que? Um governo oligárquico. E o que é um governo oligárquico? É um governo que tem ele é governado por aqueles que têm uma melhor condição financeira, aqueles que exercem um maior poder sobre a sociedade, entende? Então, por exemplo, os esparciatas, por exemplo, eles eram proibidos de trabalhar. Eu disse, oxi, o cara tão rico, ele é proibido de trabalhar? Primeiramente porque ele não precisa. Mas também era uma questão de honra. Como é que uma pessoa com tanto privilégio, com tanto prestígio, ele vai trabalhar? Então eles viviam da renda das suas próprias terras, né? As pessoas trabalhavam suas terras e lhe pagavam impostos, tá certo? E também, uma coisa que a gente tem que analisar é o papel e a vida das mulheres na sociedade espartana. As mulheres, elas desenvolviam um papel significativo nessa sociedade. Por quê? Porque como Esparta era uma sociedade militarizada que vivia em constante guerra com outras sociedades em busca de domínio, então os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam onde? Em casa e muitas vezes administrando os negócios da família, cuidando do lar, enfim, desenvolveram esse importantíssimo papel. Só que outra coisa que era característica marcante nessas mulheres espartanas e mulheres dos esparciatas é que elas tinham uma missão, por exemplo, de dar filhos, de dar à luz a vários filhos fortes, saudáveis, para se tornarem futuros guerreiros. E a gente vai entender daqui a pouco o porquê, tá certo? Além dos esparciatas, existiam os zilotas. Quem eram os zilotas? Os zilotas eram aquelas pessoas que resistiram à dominação dória. Por exemplo, os micênicos, por exemplo, eles foram invadidos pelos dórios, muitos resistiram à dominação e foram escravizados. Eles podem ser considerados como ilotas, tá? Se eles morarem, claro, no território de Esparta. Então é um grupo que era formado por aqueles que resistiram à dominação dória e que acabaram sendo escravizados. Presta muita atenção nisso, vai anotando aí cada detalhezinho desse. Não deixa passar nada, que tudo isso eu vou cobrar na prova. Vocês estão ligados, né? Então vamos lá. E também essas pessoas, os zilotas, eles eram considerados um bem do Estado, ou seja, o governo, ele mandava nessas pessoas e eles eram propriedade do Estado, tá certo? E também eles estavam aí atuando também como a principal força da sociedade, né? E como eles desempenhavam uma força tão grande nessa sociedade, eles acabam, por exemplo, liderando várias revoltas contra o próprio Estado, né? Acabam liderando várias revoltas. Por isso que os esparciatas e as lideranças,
eles acabam colocando uma pressão muito grande e castigando severamente essas pessoas, né? Já como demonstração de que não devem se revoltar. Então, o clima de... Eu ia ter que cortar essa parte. O clima de terror e de crueldade sobre essas pessoas era intenso. E para finalizar aqui sobre a pirâmide social, né? A pirâmide social, as camadas que compunham essa sociedade espartana, né? Por fim, temos os periecos, né? Perieco é uma palavra que vai derivar, por exemplo, de periférico, né? Porque é um grupo composto por aqueles que foram invadidos pelos dórios, mas que não resistiram à dominação dória, tá certo? Então, por não terem desistido, eles acabam, por exemplo, se tornando livres. Mas só que, embora livres, eles são impedidos de participar da vida política da sociedade. Eles não eram considerados cidadãos, além de eles serem também obrigados a se alistar no exército. Não tinha conversa, tinha que se alistar obrigatoriamente no exército, né? Então, por isso que eu digo que eles derivam da palavra periférico, né? Até porque eles viviam na periferia de Esparta, tá certo? Agora, como que era a vida política, né? Como que era a administração dessa sociedade? Como é que fluía ali? Como é que eram as regras dessa sociedade? Enfim, a vida política. Como que era a vida política do povo espartano, né? Primeiramente porque eles eram governados por uma diarquia. Diarquia vem de dois, né? De dois reis. Então, existiam dois reis que governavam Esparta, né? Que eles vinham justamente dessa oligarquia. Pessoas muito poderosas que eram colocadas para governar. Isso, claro, de 2 em 2 por vez, tá bom? Então, por exemplo, os reis eles eram líderes do povo, mas eles não tinham os poderes absolutos. Os reis não tinham poderes absolutos. Eles eram auxiliados por um grupo de pessoas que estavam ali cumprindo um importantíssimo papel, né? Então vamos lá. Quais são os órgãos que vão desempenhar um importante papel de auxílio aos reis, né? A gente tem, por exemplo, a gerúsia, o eforato e a ápela, né? Cada um deles com a sua respectiva importância. E você, se liga, frisa os detalhes de cada um desses órgãos, né? Então vamos começar pela gerúsia. Qual era o papel da gerúsia? Por quem ela era formada, né? Gerúsia, por que o nome Gerúsia? É só vocês se lembrarem aí, pelo nome dela. Gerúsia lembra Geronte. Geronte vem de velho, né? De idoso, de ancião, né? Então a gerúsia era um grupo composto por 60, era formada por 28 espaciatas, ou seja, 28 nobres. E esses 28 nobres, eles tinham acima de 60 anos, né? Eles eram conhecidos como gerontes. Então, eles eram que compunham a gerúsia. Por muito tempo, eles criaram as leis. Eles também faziam o que mais? Eles julgavam criminosos. Enfim, estavam aí compondo esse setor. Por muito tempo, eles tiveram um grande poder. Só que depois esse poder foi diminuindo justamente por conta da atuação do eforato. Isso mesmo. Ele era composto por 5 magistrados, chamados de éforos, tá? 5 magistrados, ou seja, que tinham conhecimento das leis, né? Esses caras aí eram chamados de éforos, tá? Então, eles eram eleitos pela ápela, que é o outro órgão que a gente vai ver rapidinho daqui a pouco, tá certo? E eles tinham um mandato de 1 ano, tá? Com o tempo, eles passaram a governar a cidade. Eles fiscalizavam, por exemplo, os demais setores administrativos. E, além disso, eles eram responsáveis pela educação de Esparta, tá bom? E para finalizar aqui, como era essa organização política de Esparta, tinha o último setor que era a ápela. E a ápela ela era formada pelos espaciatas que tinham mais de 30 anos, tá? Ela era composta por espaciatas com mais de 30 anos. E os homens da ápela, eles elegiam tanto os representantes do eforato como da própria gerúsia, tá certo? E eles elaboravam também as leis da polis, mas não era só elaborar, ela tinha que ser aprovada pelos demais setores, tá bom? Então,
a gente tem que entender, tem que frisar, quando a gente fala de Esparta, o seu aspecto educacional. Como que era a educação lá em Esparta? Como funcionava, né? Como que era esse sistema? Era uma educação profundamente voltada para a vida militar. Tanto é que os jovens, os adultos de Esparta, eles vão ter muito esse caráter guerreiro. Eles viviam em constante guerra contra as sociedades. Vão ter vários filmes mostrando isso, como o próprio 300, né? Você pode notar isso no filme 300, né? Que é o filme dos 300 espartanos, né? Vamos lá, por exemplo, Esparta é uma cidade militarizada, isso a gente já sabe. Agora, como que eram tratados esses meninos? Como que eram tratados esses meninos? Imagine você ser um jovem lá de Esparta. Como que seria a sua vida? Seria da seguinte maneira. Se você é um menino, era o seguinte, quando você completar 7 anos de idade, você deixava o seu lar e ia ser educado em outro ambiente. Lá você ia aprender histórias sobre vários valores da sociedade espartana e você começaria a ser apresentado aos jogos para você aprender a dominar a espada, para você aprender a atirar lanças, enfim, você recebeu uma educação militar. Quando você completasse, isso claro, dos seus 7 aos 12 anos de idade, tá? Quando você tivesse 18 anos de idade, você ia fazer o quê? Você ia começar a receber uns treinamentos mais intensos. E um desses treinamentos é o quê? Você sair para outros esportes com grau muito mais forte alguns desses treinamentos eram como? Você ser chicoteado até sangrar, que era para você aprender a dominar a dor. Imagine você passar por isso. Outra coisa, os jovens tinham o quê? Tinham que andar pelados, totalmente despidos de suas roupas e com os pés descalços, que era para a pele ficar cada vez mais rígida, para o couro ficar grosso mesmo, né? Que é para aguentar a pancada. Então, era o quê? O menino era treinado para virar uma máquina, né? Uma máquina mortífera. Isso na sociedade espartana. E o serviço militar era obrigatório dos 20 aos 30 anos, né? Então, se o menino ele recebia uma educação tão intensa desde os 7 anos de idade, imagine a máquina que ele não está quando ele chega nos 20 anos de idade, né? Por aí vai. Então, esses guerreiros, eles tinham um nome, né? Não eram simplesmente guerreiros, eles tinham um nome, eram chamados de hoplitas. E eles carregavam nas suas batalhas armaduras extremamente pesadas. Pesadas até demais, tá bom? Então, se liguem nesse detalhe aí. Mas eles carregavam durante grande parte do caminho, mas não era sempre. Eles levavam escravizados para carregar toda essa carga também, tá bom? Agora vamos para outra sociedade, vamos para outro regime, para outra cultura totalmente diferente. A gente viu sobre a sociedade de Esparta, como foi sua formação, como se desenvolveu e como eram as suas características. Só que agora nós vamos falar de outra cidade, sobre outro povo, totalmente diferente. Vamos falar sobre a sociedade de Atenas, tá? Atenas. Aí você diz, Atenas ficou muito conhecida. Por quê? É uma sociedade que é comentada até hoje porque vieram de lá muitos filósofos considerados importantíssimos para o período atual, né? Foi de lá que nasceu a própria democracia. A própria ideia de democracia nasce lá na sociedade de Atenas. Então vamos lá. Como que era a sociedade ateniense, né? A sociedade ateniense, ela também é dividida como a sociedade espartana, só que ela tem categorias diferentes, né? Então vamos lá. Primeiramente, no topo dessa sociedade espartana estavam os chamados cidadãos, né? Os cidadãos. E quem eram os cidadãos? Eram os homens que eram livres, né? Cujos pais também eram cidadãos, né? Eles desfrutavam de direitos civis, políticos e religiosos da polis. Quem não era cidadão não desfrutava de nada disso, tá bom? E eles eram considerados cidadãos quem? Quem que era considerado cidadão lá em Esparta? Os chamados eupátridas, né? Eupátrida, salvo o engano, significa bem-nascido, que nasce numa família rica e poderosa, tá bom? Membros de antigas famílias dos proprietários de terra mais fortes, tá? As mulheres, diferentemente de Esparta, elas não tiveram a oportunidade de ter um papel tão importante de desempenhar várias funções na sociedade. Nunca vão se comparar à sociedade de Esparta justamente porque não tiveram oportunidade.
Isso por quê? Porque as mulheres, por exemplo, elas tiveram muito pouca atuação social. E lembrem, a sociedade ateniense foi uma sociedade muito escravagista, que até as pessoas pobres possuíam escravos, né? Então, se você tem, por exemplo, escravizados para fazer todas as atividades domésticas do seu lar, o que é que vai acontecer? Você vai ter tempo sobrando. Aí as pessoas passam a se dedicar mais à cultura, à poesia, à escrita, à leitura, enfim, várias coisas, vão ter uma participação maior na vida pública. Então, por isso, devido a essa grande ociosidade, é que vai desenvolver uma carga muito intelectual lá em Atenas. Tanto é que, por exemplo, a filosofia vai se desenvolver, o que mais? Enfim, várias coisas vão se desenvolver lá na Grécia, né? Por isso que vão ter vários legados da Grécia Antiga, né? Como, por exemplo, o teatro, né? Que vai surgir na Grécia, o teatro, a filosofia, tudo isso que surge lá na Grécia é justamente por isso, por conta influenciado por esses costumes da sociedade grega, tá bom? Então, as mulheres, elas tinham mais uma função de cuidar do próprio lar mesmo, do próprio lar nessa sociedade espartana. Então, por aí vai. Só que, além dos cidadãos, tinha outros povos, outra categoria social conhecida como metecos, né? Os metecos, eles eram ex-escravizados, que haviam conquistado a sua liberdade, e também povos que viviam fora de Atenas, né? Então, metecos, a gente pode considerar que é o mesmo que ser um estrangeiro, uma pessoa que não nasceu em Atenas, mas que mora em Atenas. Esses são considerados metecos, tá certo? Eles não podiam ser donos de terra e não tinham direitos civis e nem políticos, né? Eles não tinham direito nenhum, não podiam ter terra, eles tinham que trabalhar para as outras pessoas e acabavam indiretamente, embora não oficialmente, se tornando escravizados, tá bom? E caso eles prestassem, por exemplo, serviços muito importantes para a sociedade de Atenas, eles poderiam conquistar, por exemplo, o título da cidadania, tá bom? E para finalizar, os grupos sociais em Atenas vai ter na base da sociedade os escravizados, né? Os escravizados, eles são a camada mais baixa da hierarquia social, né? A camada mais baixa, e porque também eles eram prisioneiros de guerra, então eles eram tratados muitas vezes com severidade. Claro, não vai se comparar à sociedade espartana, esparciata. Entretanto, também não era tão mole assim para eles, porque a vida do prisioneiro de guerra acaba sendo muito mais sofrida, né? E quase todos em Atenas, eles possuem escravos, né, como eu falei, e a existência, basicamente o que eu já falei, que a existência de tantos escravos permitiu que as pessoas se dedicassem a outras atividades como a leitura e a busca pelo conhecimento intelectual, né? Então, pessoal, a nossa aulinha, ela vai finalizando por aqui, né? Essa, claro, é a parte 1, ela é a parte 1, vai ter uma segunda parte, né, que é para a gente finalizar o capítulo 10 e a gente vai dando prosseguimento, né? Vamos finalizar agora, que é para a aula não se prolongar tanto, né? E vai ter a segunda parte aí. Então, já vou deixando um recado para vocês. Vão tomando nota, vão respondendo as atividades correspondentes no módulo e vão, claro, não deixem jamais de responder as atividades suplementares. É importantíssimo, tá certo? Então, forte abraço para todos vocês. Até a próxima.